Bom, a ideia das 5 é primeiro você pegar lá os números, né? 0,45, 15,3 e 0,08 e transformar para binário primeiro. Foi isso que você fez? Professor, tá me ouvindo? Sim, sim. Vou pegar um fone para falar melhor. Então, na C das 5, você disse que eu tenho que fazer o quê? Não, em qualquer uma das 5, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar o número que está lá na base 10 para binário. Sim. E depois você fazer a representação dentro da PF. Então, eu fiz isso, só que eu só fiz a multiplicação, né? Porque... Isso. Só tem a parte decimal. E eu não sei se eu fiz errado, porque eu não consegui chegar. Quando eu fui fazer a PF, eu não consegui chegar no gabarito. Mas foi só a letra C? Foi só a letra C. Tá, então peraí. Deixa eu só pegar aqui a mesa digitalizadora. Que a gente vai tentar ver o que aconteceu. Outra coisa, enquanto eu vou montando aqui, eu queria que vocês só repensassem, ou dessem uma olhada aí comigo. Eu acho que é na letra B. A letra B dá número 5 ainda, tá? 15,3. Vocês viram que a nossa mantiça aí, ela é de apenas 4 dígitos. Agora eu não sei se foi esse. Porque tem um que você não precisa nem fazer a parte decimal, porque a própria parte inteira, ela já te dá os dígitos necessários. Vocês lembram de alguma que seja desse tipo? Ou não? Não, eu não lembro de nenhum, professor. Eita, será que não tem? Peraí, deixa eu... Professor, repete o que o senhor falou. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu só fazer primeiro aqui a letra C, da número 5. E aí depois eu vejo com relação à letra B. Vamos lá. A questão foi o 0,08, né? Seria aqui, ó, a questão 5, a letra C. Aqui está dizendo que a nossa formatação é F, base 2, mantiça 4, expoente variando de menos 2 até 2. Ok? Então, primeiro a gente começa com as multiplicações sucessivas por 2. Então, 0,08 vezes 2, nós vamos encontrar 0,16, tá? Então, eu fiz errado. Já começou aí? Eu comecei fazendo com 0,8. Não sei por que eu coloquei isso. Você colocou 0,80 já, né? Tá, então aproveitar só que eu comecei aqui, vou dar um gancho aqui, ó. 0,16 vezes 2, a gente vai ter o 0,32. Aí pega só a parte decimal, 0,32 vezes 2, a gente vai ter 0,64. E quando eu trouxer o 0,64 para cá, eu já vou ter aqui 1,28, né? Aí eu quero chamar a atenção o seguinte, nossa mantiça está aqui, olha, ela só tem 4 dígitos significativos, né? Nas 3 primeiras, né, transformações, vamos colocar assim, todos os números que nós encontramos aqui foram zeros. Esse foi o primeiro 1. Então, o que isso indica? A partir desse aqui, eu preciso fazer apenas mais 4 multiplicações. Por que mais 4? Porque esses 3 primeiros zeros aqui, olha, eles não vão contabilizar para a gente dentro da mantiça, porque
o primeiro dígito da mantissa ele não pode ser 0, né? Então, esses aqui não vão ser considerados. Então, o que a gente faz? Pega aqui e continua. Traz só a parte decimal, né? 0,28 vezes 2, e vai fazer isso aí mais 2 vezes, tá bom? Então, esse acaba sendo meu primeiro dígito significativo, segundo, terceiro e o quarto. E aí, obviamente, né, eu vou ter que fazer... Peraí, deixa eu só permitir o pessoal entrar aqui. Eu vou ter que fazer o deslocamento, né, dessas 3 casas aqui. 1, 2, 3. Vou trazer a vírgula para cá, né, porque seriam 3 zeros. E vai acabar que vai dar erro, né, porque vai extrapolar o nosso limite. Por isso que o 0,08 deu erro, tá? Bom, identificado o erro então, né, Solange? Era basicamente isso aí. Sim, professor, obrigada. De nada. Ah, não, peraí, deixa eu apagar isso aqui, não. Eu só quero ver se era a letra B. Aquilo que eu estava falando, que... Quem foi que me perguntou? Acho que foi a Tainá. A Tainá pediu para repetir o que eu estava falando. Isso, professor. Eu acho que era sobre a letra B. Que a letra B é o nosso... Aqui é 4. 15,3, né? Bom, vamos lá. Parte inteira, então, a gente faz divisões sucessivas por 2. E a parte decimal, que é o 0,3, a gente faz multiplicações sucessivas por 2, né? Então, 15 por 2, nós vamos encontrar 7, resto 1. 7 dividido por 2, nós vamos encontrar 3, resto 1. E 3 dividido por 2, nós vamos encontrar 1, resto 1. Fiz certo isso aqui, né, gente? 14, 6, sim. Então, a gente acabou encontrando aí 1. Perceba o seguinte, acabou. Eu não tenho nem que trazer fazer a transformação do 0,3. Por quê? Porque minha mantissa só tem 4 casas decimais, tá? Então, na hora que eu representar 15,3 em binário, esse número vai ficar 1, vírgula, o que eu fizer a transformação do 0,3. Só que eu não preciso fazer, porque eu já tenho 4 dígitos na mantissa, tá? Então, ao deslocar a vírgula, eu vou encontrar 0,1 vezes 2, eu fiz o deslocamento aí, então, né, de 4 casas, e automaticamente a gente vai encontrar a mensagem de erro, porque extrapolou o limite superior aqui, que seria 2, tá? Então, era essa mesmo, a letra B. Quem transformou o 0,3, obviamente, não tem problema nenhum, mas vocês perceberam que vocês nem usaram ele, tá? Então, era só para chamar atenção com relação a isso aí mesmo. Certo? Ô, professor, tinham percebido isso ou não? Sim. Só para ver se eu entendi, desde aquela primeira que você fez lá explicando, não pode começar com 0 a mantissa? O primeiro dígito da mantissa nunca pode ser 0. Ele sempre tem que ser um dígito diferente de 0. Aí tem que ir fazendo até achar o número 1, né? Até o primeiro 1, exatamente. Beleza. Achou o primeiro 1, você já conta a partir dali. Beleza, mas aí isso não conta no expoente nem nada? Conta, porque você vai ter que fazer a compensação da vírgula com relação a esses zeros aí que você encontrou. Ah, beleza, obrigado. Tá bom? Valeu. Tranquilo, pessoal? Mais alguma questão? Sérgio, Sim. boa noite. A questão 6. Uhum. Você está pedindo, são 2 números que estão na base 10. Isso. Aí você pede primeiro para a gente converter para a base 2 e escrever como APF. Sim. Aí depois que eu faço isso, você pede para eu pegar e voltar para a base 10. Isso. Ou seja, eu vou ter que pegar o resultado que eu obtive
e voltar com ele para a base 10. Isso. Para no final eu fazer a subtração de um pelo Entre outro. eles, na base 10, exatamente. Eu por causa desses zero, por causa desses arredondamentos, o meu deu tipo assim, lá no final, na subtração, ficou 0,6 vezes 10 elevado a zero, menos 0,7 vezes 10 elevado a zero. Vamos ver aqui, ó. Tá. Era para transformar o 0,6 e o 0,7. Isso. Atenção na PF. 2, base 2, mantissa 2, expoente menos 1 até 2, certo? Isso, certo. Tá, beleza. Vamos lá, vamos transformar o 0,6 em decimal e o 0,7. A gente faz isso a partir das multiplicações, né? Isso. Encontrei 1,2, aí pegando o gancho aí de quem me fez a pergunta, acho que foi o Matheus, né? Minha mantissa tem 2 dígitos, então eu já encontrei 1, então esse já é considerado o primeiro. Traz para cá o 0,2, vezes 2, 0,4. Acabou. Não precisa fazer mais nada, tá? Oi. O primeiro é a base que a máquina está operando. Por isso que eu estou transformando para binário. E esses 2 últimos aqui é o expoente mínimo e máximo. É o que faz com que a nossa calculadora dê erro caso esses limites sejam extrapolados. Entendeu? A máquina, isso. Por isso que aparece aquela mensagem de erro na calculadora da gente. Tá? Valeu. Aí aqui, olha, se eu for representar o 0,6 em binário, como é que eu vou escrever isso aqui, ó? 0,10 vezes 2 elevado a quanto? Hein, gente? A zero. A zero. Isso, Porque eu elevado não a tive, zero. eu não tive que fazer o deslocamento da vírgula em nenhuma casa, tá bom? Então, finalizei aqui. Agora o 0,7, olha, eu vou transformá-lo em binário da mesma forma. Multiplicá-lo por 2. 1,4, traz o 0,4 para cá, multiplica por 2 e terminou também, porque o primeiro já foi um dígito significativo. Então, 0,10 vezes 2 também elevado a zero. Aí, Alexandre, perceba o seguinte, pelo fato da minha mantissa ser 2, de eu só estar utilizando esses 2 dígitos, ao converter novamente para a base 10, eles vão me dar o mesmo resultado. Tá? Quem que é esse 1 aqui? Esse 1 é o expoente menos 1, né? Então, eu vou ter 1 vezes 2 elevado a menos 1, que é o nosso conhecido 0,5. Ah, já sei. O meu erro, Sérgio, foi porque eu não utilizei a mantissa. Tipo, eu não botei 0,10, eu botei 0,10011. Ah, você extrapolou a mantissa, Eu né? extrapolei a mantissa, desculpe. Esse foi meu Tá, erro. então foi isso. Essa é a questão. Foi isso. Tá? Tá, Então, aqui, quando a gente voltar, a gente vai achar 0,5 também. E aí, quando eu fizer a subtração, a gente encontra o zero absoluto nessa subtração. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Show? Show. Por nada. Isso. Esse primeiro dígito aqui depois da vírgula. Tá? Por isso que aqui o 1 ele aceita sem problema nenhum. Show? Então tá bom. Vamos começar hoje? Hoje a gente tem muita coisa para discutir. Vou apagar isso aqui. Bom, nosso conteúdo hoje, como eu falo para vocês, né? Já falei, já repeti, já vou falar de novo. Os nossos conteúdos, eles não têm, né, uma sequência. Eles são conteúdos independentes, podemos colocar dessa forma. Então, hoje nós vamos ver métodos numéricos para encontrar raízes de funções reais, tá?
são os zeros de funções. Quando a gente tem que pegar aquela lei de formação e igualar a zero para encontrar os famosos x', x2', e a gente conversou isso no nosso primeiro dia de aula, dizendo que atualmente a gente só tem um modelo matemático de Bhaskara para resolver as nossas equações de segundo grau, né? Passou disso, a gente não tem muito o que fazer, a não ser salvo algumas equações em que a gente, né, saiba desenvolver por alguma forma, mas de forma geral, tudo que foge disso fica mais complicado para a gente. Só um minutinho. Oi, voltei. Então, quando a gente foge da equação de segundo grau, né, a gente não tem muitas ferramentas para que a gente possa tratar. Então, hoje a gente vai ver alguns exemplos e como que a gente vai resolver isso especificamente, tá? Lembrando mais uma vez, esse material ele vai estar disponível em PDF, então não precisa ficar aí correndo para copiar. Então, métodos numéricos para zero de funções reais, eles podem resolver diversos problemas aplicados na engenharia civil, e um deles é o equilíbrio de corpos rígidos. Na mais diversas áreas das ciências exatas, ocorrem frequentemente situações que envolvem a resolução de uma equação do tipo f de x igual a zero, cuja solução é conhecida também por zero de funções. E aí a gente tem, né, o exemplo da mecânica vetorial, ela aborda os problemas de equilíbrio de corpos, e a solução ela é dada, né, pelo zero da função que determina o ponto de equilíbrio desses corpos rígidos, que é quando o somatório das forças exercidas no corpo, ela é nula, tá? E na engenharia, esse corpo é uma estrutura feita para desempenhar corretamente a função a que se destina, ou seja, a resistir uma solicitação ligada ao exterior por apoios, e é constituída por elementos estruturais, como laje, viga, pilar ou fundação. Se a gente for lembrar, eu trouxe para vocês um exemplo no nosso primeiro dia de aula, né, que seria como resolver isso aqui, e hoje a gente vai responder essa pergunta, tá? Vou relembrar aqui rapidinho, tá? Porque a gente já passou por isso aqui. Eu tenho uma haste delgada aqui, olha, em verde, de comprimento 2R, e ela tem um peso P, tá? Está presa a um cursor B, que é esse amarelinho aqui, e a gente sabe que esse cursor ele pode se deslocar livremente aqui ao longo da guia vertical. E aí pede-se para determinar o valor de θ, que corresponde ao equilíbrio. Então eu tenho o problema, o fenômeno, e a gente tem que partir para a parte de modelagem. Para a gente encontrar o modelo matemático, né, a gente tem que ter, obviamente, já algumas noções prévias aí de física, por exemplo. Então, a incógnita do problema é o ângulo θ, que corresponde ao equilíbrio, e a equação, né, resultante durante o desenvolvimento da solução, ela é dada por cosseno ao cubo de θ igual ao seno de θ. Se a gente for reformatar para o que a gente está querendo tratar, que são zero de funções reais, eu vou escrever isso como cosseno ao cubo de θ menos seno de θ igual a zero. Então, considerando aqui, né, o f de θ sendo igual a essa lei de formação, a solução da equação corresponde ao zero da função, tá? Então, é simplesmente pegar essa lei de formação aqui e igualá-la a zero. E aí a gente tem a solução do problema que vai efetivamente acontecer. Então, voltando aqui, olha, onde a gente já tinha feito algumas análises, o que a gente vai querer, né? É calcular justamente esse zero dessa função, tá? Nesses ângulos aí correspondentes ao equilíbrio. Então, associando a dificuldade de determinar a solução pelo método analítico, nós vamos apresentar hoje 3 métodos numéricos para encontrar os valores do problema, que é o equilíbrio entre esses corpos rígidos, tá? E esses métodos que eu vou apresentar hoje, pessoal, eles servem para qualquer tipo de situação. Aqui a gente está envolvendo um problema trigonométrico, mas independente se eu tiver uma exponencial logarítmica, ou até mesmo uma polinomial que tenha grau maior do que 2, tá? A gente vai conseguir determinar por todos esses métodos aqui especificamente.
Esse material que eu preparei para vocês hoje, ele vai ficar um pouquinho diferente, tá? Eu vou ter essa primeira parte, que vai ser essa apresentação que eu vou salvar em PDF. Obviamente, né, vai estar disponibilizado lá no AVA depois da nossa aula, com os 3 métodos. Eu vou mostrar aqui rapidamente qual é a matemática que está envolvida nesse processo, tá? E depois eu vou abrir um Excel para a gente poder ir construindo junto a parte dessa solução, tá bom? Então, a gente vai ter aí 2 arquivos. Eu vou disponibilizar esse PDF e depois eu vou disponibilizar para vocês o Excel que a gente vai construir juntos aqui na aula de hoje, tá bom? Então, olha aqui, ó. Peguei uma f de x qualquer aqui, muito simples. Os zeros reais são os pontos que tocam ou interceptam o nosso eixo x, né? Isso todo mundo já sabe. Não precisaria nem a gente estar representando isso aqui. Então, nós vamos ter 3 métodos, como eu falei, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Esses 3 métodos de uma forma bem teórica e depois a gente vai ver a aplicação de como é feito. O primeiro método que a gente tem é um método mais simples, é chamado método da abscissão, e a estimativa do zero da função ela é feita a partir do ponto médio do intervalo analisado. Então, presta atenção aqui, olha. Eu tenho essa f de x aqui em vermelho, tá? E tenho definido aqui o intervalo A e o intervalo B, tá? Então, o zero da função é esse z que está representado aqui em vermelho. O que esse método da abscissão ele vai fazer inicialmente? Primeira coisa que ele vai fazer, olha, é dividir esse intervalo AB ao meio, que é onde a gente está vendo esse ZE aqui, o zero estimado. Por isso que ele chama método da abscissão. Ele divide o intervalo em 2 partes, tá bom? Então, nós temos a seguinte questão. Aqui eu tenho o nosso A e aqui eu tenho o nosso B. A partir do momento em que eu defini aqui o ponto médio, o próximo passo é identificar o seguinte. A minha raiz, ela vai estar entre o A e o ponto médio ou entre o ponto médio e o B. Pelo que a gente está visualizando aqui, ele ficou entre o A e o ponto médio, não é isso? Qual o próximo passo? Partir esse intervalo ao meio de novo. E aí eu tenho que verificar se ele ficou nesse primeiro segmento ou nesse segundo. Tá claro que ele ficou nesse segundo. O que a gente faz? Parte ao meio de novo. E assim sucessivamente. E aí a gente vai partindo até a gente espremer esse zero aqui, que está em vermelho, e a gente conseguir projetar a informação para esse valor de zero, tá? E aí a gente vai entrar naquela famosa discussão, né? Que dia que eu vou parar de partir esse intervalo ao meio, se eu sei que a divisão por 2, ela acontece infinitamente. Aí a gente vai combinar um valor de tolerância, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, tá bom? Então, como modelo matemático, nós temos simplesmente aqui a fórmula da média aritmética de 2 pontos, tá? Inclusive, a gente utiliza até esse x-barra que é emprestado lá da estatística, né? Que a gente conhece como média aritmética. Então, basta que a gente defina um intervalo A e B, faça o somatório entre os 2 e divida por 2, tá bom? Gente, a gente não tem que fazer gráfico, tá? Não tem que fazer essa análise especificamente via gráfico, até porque se a gente não tiver o gráfico bem real, a gente vai estar trabalhando com uma aproximação do valor, então a gente vai utilizar mesmo métodos numéricos para poder fazer essa identificação, tá bom? O que eu quero inicialmente é que vocês peguem só a ideia aqui, não precisa entender efetivamente o mecanismo, porque, como eu falei, esse mecanismo ele vai ser destrinchado daqui a pouquinho, tá bom? Um exemplo prático para a gente poder entender. Posso prosseguir ou tem alguma pergunta com relação a essa parte inicial? Pode prosseguir então, professor. Bom, vamos embora então. O segundo método chama-se método da posição falsa, tá? A posição falsa fundamenta-se no fato de que, geralmente, o zero da função
ele vai estar localizado mais próximo do extremo do intervalo, onde a função apresenta menor valor em módulo, tá? E para isso, ele utiliza a análise de uma reta secante. Então, olha aqui, olha. Eu tenho a nossa função f de x que está em vermelho. Eu tenho aqui o intervalo A, o intervalo B, o zero dessa função. E eu tenho uma reta secante. Essa reta secante, olha, ela vai estimar para a gente o nosso zero. Então, por essa análise da reta secante, a gente vai ter um modelo matemático que vai ser mais elaborado do que um método da abscissão, tá? O método da abscissão, às vezes, ele demora um pouco para convergir, pelo fato dele sempre ficar cortando o intervalo ao meio, sem fazer uma análise dos pontos, efetivamente, que estão sendo tratados ali. Então, aqui a gente tem um modelo mais elevado, tá? Aqui, além dos extremos A e B, a gente vai trabalhar com as imagens que esses valores também produzem, para que a gente possa encontrar essa relação da reta secante, tá bom? Então, esse é o método da posição falsa, que apesar de ter um modelo matemático, né, que não é tão simples quanto da abscissão, mas ele tem uma convergência um pouco mais rápida dentro dessa análise, tá bom? Perceba que existe uma similaridade muito grande com o método da abscissão, porque aqui ele está utilizando a questão dos intervalos, tá? Ele define quem é A, define quem é B, para que ele possa fazer a identificação, então, desses valores. E, por fim, a gente tem o método de Newton, para variar, né? Newton sempre mete o bedelho nessas análises aqui. E qual que é a diferença dele? A gente tem aqui duas questões. A primeira é que ele não trabalha com intervalos A e B. Ele trabalha com o que a gente chama de chute inicial, tá? Esse chute inicial, obviamente, se a gente conseguir chutar mais próximo do que é o zero efetivamente da raiz, a gente vai convergir mais rápido para esse processo. E uma questão aqui que o modelo matemático utiliza é que para que a gente possa identificar esse valor, eu preciso saber qual é a derivada da função. Porque aqui no denominador, olha, a gente utiliza o f' desse xk, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidinho, só para a gente ver de novo as nomenclaturas, ó. Bisseção, a gente utiliza x barra, que é a mesma ideia da média aritmética. Falsa posição, a gente utiliza xn, e o método de Newton, a gente utiliza xk. Esse K vem do inglês mesmo, kick, tá? Por isso que a gente tem a questão do chute inicial. E aí a gente vai combinar essa questão do chute só para que vocês possam entender exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Tá bom? Bom, essa é a nossa primeira parte. Esse vai ser o PDF que vai estar lá com essas fórmulas, tá? Com as apresentações. Mas vai ser no Excel aqui que a coisa vai acontecer para a gente hoje. E aí eu vou disponibilizar esse Excel para vocês, está aberto, vocês vão poder ver todas as formas que eu vou utilizar aqui, então eu vou salvar ele da forma que ele vai aparecer para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Perceba o seguinte, eu vou pegar uma função f de x aqui, simples, tá bom? Não vou trabalhar agora com nenhuma função transcendente, nem trigonométrica, exponencial, logarítmica, nada disso. Vou pegar uma função polinomial aqui, x ao cubo menos 3x mais 1. Como eu falei para vocês, nós não temos um método hoje matemático que resolva esse tipo de função polinomial. A gente tem uma possibilidade, né, que seria o Briot-Ruffini. Mas a gente tem que entender que o Briot-Ruffini ele só trabalha funções polinomiais. Então, isso limita muito o nosso processo. A gente está querendo encontrar uma forma de encontrar zeros reais de qualquer tipo de função, tá bom? Por isso que eu não vou usar Briot-Ruffini aqui, porque o que a gente quer ver, efetivamente, são os métodos atuando, tá?
O que eu posso dizer dessa função? Essa função a gente conhece mais, né? Uma função polinomial de grau 3, a gente sabe que ela pode ter até 3 zeros reais. E aqui eu fiz até um esboço aqui dessa função, tá? Então, se vocês verificarem, eu tenho uma raiz próxima aqui ao menos 2, eu tenho uma outra raiz aqui entre 0 e 1, e tenho uma terceira raiz aqui entre 1 e 2, tá? E aí, para cada método que a gente for ver, e se vocês verificarem, eu estou deixando aqui no rodapé, na verdade, nem sei se isso chama rodapé, né? Aqui embaixo, aqui no Excel, olha, em cada aba, eu estou colocando um método separado, tá? Então, quando vocês tiverem acesso ao Excel, é só vocês mudarem a aba aqui embaixo com relação aos métodos. E aí, a nossa ideia vai ser fazer a projeção, tá? De cada uma dessas raízes utilizando um método diferente. E aí, para essa primeira análise, que é o método da abscissão, coloquei o modelo matemático aqui em cima para facilitar. Eu optei, tá? Isso é uma deliberação minha, a tentar identificar a raiz 2. O que eu estou chamando de raiz 2? É essa aqui que está entre 0 e 1, que eu até pintei de vermelho para a gente poder identificar, tá? Ah, mas por que você pegou essa? Simplesmente porque eu quis pegar essa para começar, tá? Um número entre 0 e 1, positivo, só para a gente poder identificar esse método. Então, coloquei aqui em cima que eu vou trabalhar dentro do intervalo de 0 e 1. Mais uma vez, lembrando, eu mostrei para vocês lá no PowerPoint, tanto a abscissão quanto a falsa posição pede os intervalos, tá? A e B, 0 e 1. E aqui, olha, esse erro ou tolerância, vocês podem encontrar isso de duas formas, é o que a gente definiu como critério de parada. Esse critério de parada, ele é definido pelo problema, pelo fenômeno ou por quem está resolvendo o método, tá? Então, quem definiu que é 0,01? Eu defini isso, tá bom? Poderia ser diferente? Poderia. Eu vou mostrar na prática o que é efetivamente esse 0,01 daqui a pouquinho, tá bom? Como ele vai se desenhar dentro da nossa estrutura e como ele vai efetivamente aparecer. Vocês estão vendo que eu montei uma tabelinha aí, tá? A primeira eu chamei de extremo A, depois eu chamei de extremo B, a média, que é o nosso x barra, a imagem dessa função, para que a gente possa ir acompanhando, e o cálculo desse nosso erro aqui, que foi definido como 0,01. E agora, nosso próximo passo é tentar operacionalizar isso aqui. Como esse gráfico aqui, olha, acompanha comigo aqui na tela. Como esse gráfico aqui ele foi desenhado utilizando um programa, ele está bem real, tá? Vocês estão vendo que esse 0 real, ele está mais próximo de 0 do que efetivamente de 1. Então, a gente já consegue ter aí uma previsão desse valor. Mas, mais uma vez falando, quando a gente precisar aplicar, a nossa ideia é que a gente nem precise dessa análise gráfica, tá bom? A gente consegue desenvolver efetivamente utilizando apenas essa tabelinha que a gente vai montar aqui. Então, vamos lá. Extremo A. Quem é definido como A? Sempre o menor valor do intervalo. Se o intervalo é de 0 a 1, meu extremo A vai ser o 0 e meu extremo B vai ser 1. Tá? Sempre a gente vai tratar dessa forma. Então, o A é sempre o menor número e B é sempre o maior número. Show? Agora, do lado do extremo A e B, vocês estão vendo tem um parênteses vermelho aí, tá? Estou chamando a atenção de vocês para ele. O que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui, olha, o f de 0 e eu vou calcular o f de 1. Ou seja, qual é a imagem que o 0 projeta nessa função aqui e qual é a imagem que o 1 projeta nessa função aqui. Então, o 0 ele vai ser 0 elevado ao cubo menos 3 vezes 0 mais 1. Estou substituindo 0 na lei de formação da função, tá, gente? Eu vou encontrar 1 e agora eu vou fazer a mesma coisa com o 1.
Então, eu vou ter 1 elevado ao cubo, menos 3 vezes 1, mais 1. Eu vou ter menos 1. Então, aqui eu encontrei uma imagem positiva e aqui eu encontrei uma imagem negativa. São essas duas informações aqui, olha, que a gente vai preencher esses parênteses. Então, o extremo A, que é o 0, ele produziu uma imagem positiva quando eu substituo ele na função original, e o 1, que é o meu extremo B, ele vai projetar uma imagem negativa. Então, a gente preenche aqui com essa informação. Ficou claro isso? A questão dos valores dos extremos? Sim, professor. Beleza. Gente, isso é primordial para que a gente tenha sucesso ao desenvolver o método, tá? Senão a gente vai ter alguns problemas aí durante o percorrer do nosso caminho, tá? Vamos lá. Imagine comigo. Imagine não que eu tenho um gráfico aqui. Eu estou no intervalo de 0 a 1, e o método da abscissão, o que ele tem que fazer? Partir esse intervalo ao meio. E ele vai partir como? Eu vou utilizar aqui esse modelo matemático. Ó. A, que é o 0, mais o B, que é 1, dividido por 2. Milagrosamente, a gente encontra o 0,5, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,5 e vou substituir aqui na lei de formação da função. Então, vai ser 0,5 elevado ao cubo, menos 3 vezes 0,5, mais 1. Eu vou encontrar aí menos 0,375, tá? E aqui, nessa primeira iteração, vamos chamar assim, eu não tenho o cálculo do erro ainda. Eu vou mostrar para vocês como nesse cálculo do erro ele vai se dar. Então, o que eu fiz aqui? Calculei metade do intervalo de 0 e 1, que é 0,5, e substituí o 0,5 na função original para verificar a imagem. Pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, eu estou procurando um zero real. O que é isso? Eu estou procurando um valor de x, que é essa coluna que eu destaquei aqui nesse amarelo, que produza o zero mais próximo possível. Então, qual que é até uma ferramenta para a gente identificar se o nosso caminho está sendo de sucesso? A ideia é que essa imagem aqui, olha, nessa coluna f de x, ela vai chegando cada vez mais próxima do zero, tá bom? Se vocês começarem a ter variações muito grandes de valores, significa que alguma coisa ficou errada na estruturação desse modelo aqui. Show? Entenderam o que eu fiz nessa primeira linha aqui? Porque se tiver dúvida, a gente vai ter que voltar, porque a partir de agora não pode ter dúvida. Professor, pode voltar Sim. e também falar essa última parte que você falou, que a gente vai descobrir se houve um erro ali ou não? Se quiser Tá, o 0,5 você também. entendeu? O 0,5 você entendeu, né? Sim, entendi. E o menos 0,375 também, que eu peguei esse valor e substituí na função original. Sim, isso daí eu entendi também. Ah, beleza. Então, o que a gente está procurando? A gente está procurando o zero real. A nossa solução, ela está destacada aqui nessa coluna em amarelo. Eu quero descobrir qual é o valor que vai chegar, que é esse aqui que está marcado aqui em vermelho no gráfico. E quem deve ser esse valor? É um valor de x tal que vai me produzir uma imagem bem próxima de zero. Perceba que o 0,5 ele está longe de ser o meu resultado final, porque olha a imagem que ele está produzindo, menos 0,375. A ideia é que esse valor aqui seja bem próximo do zero. Então, Vanessa, quando eu falei, né, essa questão de controlar se vocês estão no caminho correto, a ideia é que, a partir do momento em que a gente for desenvolvendo essas iterações, esse valor de f de x ele vá se aproximando do zero, para que a gente possa efetivamente ter sucesso aí na identificação da informação. Se a gente começar a ter uma variação muito grande de valores, deu menos 0,375, agora pulou lá para o 5, fulano.
já está errado, tá? Isso aí não pode acontecer dessa forma. Então, tem que rever. Se você errou no cálculo da média, se você errou nesses dois sinais aqui, tá? Que são importantíssimos, que a gente vai utilizar a partir de agora. Então, esses são mecanismos da gente verificar se o modelo está sendo aplicado corretamente. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Isso. Agora que é o gancho, Jonathan. E aí eu peço agora sim. Ô, professor, Oi. aquele 0 e 1, a gente sempre vai começar por eles? Não. Eles foram identificados porque eles estão dentro de um intervalo de um possível 0. Então, nesse primeiro momento, tá. eu vou sempre identificar para vocês, tá bom? Porque aqui, ó, eu sei que entre 0 e 1 vai ter uma raiz. Assim como eu sei que entre menos 2 e menos 1 vai ter outra, e que entre 1 e 2 vai ter a terceira. Ok? E Sérgio, agora você vai fazendo o quê? Você vai diminuindo esses extremos, é isso? Exatamente. Então, olha aqui, olha, pensa comigo. O intervalo é de 0 e 1, e agora eu parti ele na metade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber se a minha raiz ela ficou agora. Eu tenho duas partições. Eu tenho que saber se a minha raiz ela ficou entre 0 e 0,5 ou se ela ficou entre 0,5 e 1. Certo? Porque se eu partir o intervalo ao meio, eu tenho que saber se a minha raiz ficou na primeira banda ou se ela ficou na segunda banda. E quem vai me ajudar nisso? Esses dois sinaizinhos que a gente identificou aqui, olha. Como? Vamos lá, presta atenção, olha para cá, respira, dá uma oxigenada no cérebro e vamos junto. Sérgio, quando o professor fala isso, é a pior coisa. Mas vamos lá, porque... Você falou, é primordial, presta atenção, tipo assim, dá um desespero. Então desespera aqui comigo, respirar é importante, isso aí. Vamos lá, olha, o 0 produziu imagem positiva. O 1 produziu imagem negativa. Gente, se a gente for retornar lá no nosso ensino, né, de educação básica, a gente, né, uma das coisas que a gente discute é que para que esse 0 aconteça, esse gráfico normalmente ou ele intercepta ou ele corta, né? Aqui ele cortou. Então o que isso indica? Que tudo que tiver antes desse 0 é imagem positiva e tudo que tiver depois está produzindo imagem negativa. Então o que tem que rolar aqui agora é troca de sinais. Um extremo tem que ser sempre positivo e outro extremo tem que ser sempre negativo. Porque se eu conseguir manter isso aí, eu sei direcionar se eu estou dentro do problema ou se eu sair fora. Tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. 0 produziu imagem positiva e 1 produziu imagem negativa. 0,5, que é o cara que a gente está discutindo, ele produziu imagem também negativa, certo? Então o que eu vou fazer? 0,5 vai ser o meu novo extremo negativo. E 0 continua sendo o meu extremo positivo. Por quê? Para que eu continue tendo sinais opostos. Se eu tenho sinais opostos, indica que ali o gráfico fez a interceptação no eixo X. Ficou claro isso aí? Acho que sim. Então o controle ele é dado por essa imagem aqui, olha. Se o 0,5 produziu uma imagem negativa, 0,5 passa a ser o meu novo extremo negativo. O que você faz? Repete o positivo. Agora, quando eu tiver um X que vai produzir uma imagem positiva, a gente substitui o extremo positivo e repete o negativo. O negativo. Vai ser sempre esse jogo, assim, sempre né? assim, sempre esse jogo. Tá bom? Então até agora tá tranquilo. Show, era só isso mesmo, tá vendo? Como é que desesperou à toa? Se for isso, tá tudo bem. É isso, confia que é só isso. Não, professor, o que o senhor fez antes que tranquilizou a gente. A gente respirou, a gente prestou atenção, então ficou mais fácil absorver.
Então, olha aqui, olha. Perceba que eu estou diminuindo o intervalo. Eu tinha um intervalo de 0 até 1, e agora meu intervalo está na metade, por isso que se chama bisseção. Ele está indo de 0 a 0,5. O que nós vamos fazer? Eu vou partir ele ao meio de novo. 0 mais o 0,5 dividido por 2. 0,25. Tá? Então, estou achando o meio de novo. E o que eu faço? Calculo a imagem desse 0,5. Encontrei uma imagem positiva. Tá vendo? Então, calma. Vamos discutir aqui o erro agora. Como eu já cantei a bola para vocês, o nosso resultado ele vai estar nessa coluna aqui que eu pintei de amarelo. Primeiro, nós projetamos um 0,5, seria um zero inicial, tá? Bem ruim. Olha a imagem que ele produziu. E agora a gente está melhorando esse resultado, 0,25. O que é essa tolerância ou erro de 0,01? Eu estou dizendo para vocês o seguinte, porque eu escolhi esse número, tá? Mais uma vez, deixando claro. 0,01, ele foi definido por mim. Poderia ser um valor menor, tá? Não tem problema nenhum. Obviamente, quanto menor for esse erro, melhor, mais refinado vai ser o nosso resultado. Mas como eu sempre digo para vocês, a ideia é que a gente entender o método e não ficar cansando nem a mão e nem as iterações que a gente vai fazendo aqui, tá? Ele está dizendo o seguinte, quando a diferença de aproximação desse x-bar aqui, olha, for menor do que 1/100, a gente para. Essa é a ideia, tá? Então tem que ver o seguinte aqui, ó, de 0,5 para 0,25, qual que foi essa diferença? É simplesmente calcular, tá, gente? E aqui, olha, eu vou utilizar a função módulo, porque não me interessa se essa diferença é positiva ou negativa, tá? Tanto que o nosso erro aqui, ele é dado em módulo também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 0,25, que é o cara que eu achei nessa iteração, e subtrair pelo resultado anterior, que é o 0,5. Então, nosso erro aqui, obviamente, né? Ele deu 0,25. Então, mais uma vez falando, quando esse erro aqui for menor do que 0,01, a gente está autorizado a parar, tá? Então, vamos prosseguir que vocês vão entendendo melhor a cada iteração. Professor? Sim. Só, na primeira linha a gente não faz não calcula o erro justamente porque é a primeira linha, correto? Isso, eu não tenho nada anterior para poder comparar. Beleza. Então, por isso que a gente só faz a partir da segunda. Ok? Ok. Então, vamos voltar aqui aos nossos extremos, que é aqui que está a grande questão. 0,25 produziu uma imagem positiva. Então, 0,25 será o meu novo extremo positivo. E o que você faz com o negativo? Repete o que tinha anteriormente. Então, se 0,25 ele produziu uma imagem positiva e o 0,5 negativa, tá tudo certo, porque eu sei que a raiz está ali dentro ainda. Então, essa questão aqui de positivo e negativo, olha, a gente vai dançando mesmo. Isso vai variar de acordo com esse f de x aqui. E agora a gente vai continuar tudo igual como a gente estava fazendo antes. Vamos partir de novo ao meio. 0,25 mais 0,5 dividido por 2, 0,375. Chama na imagem, substitui aqui na função original. Achamos uma imagem negativa. Calcula o erro. Quem que nós achamos aqui agora? 0,375 menos a iteração anterior, o 0,25. 0,125. Temos que continuar ainda. Ok? E aí vamos para a dança da cadeira. 0,375 produziu uma imagem negativa. Então, esse valor vai ser o meu novo extremo negativo. O que eu faço com o positivo? Repete. E aí, tudo de novo. Bisseção 0,25 mais 0,375 dividido por 2, 0,3125. Calcula a imagem.
Ó, era 0,375, 0,26, 0,07 e aumentou um pouquinho, 0,09. Isso aí não tem problema não, tá, gente? O que a gente não pode ter são variações bruscas de imagem. Isso aqui, essa coluna aqui, olha, está tendendo a chegar a um 0. Então, não posso ter variações muito grandes, tá? Essas variações pequenas, elas são aceitáveis, mas se você for prosseguindo e ele começar a se afastar do 0, provavelmente você errou alguma questão aqui dos extremos. Volta e revê aí, tá bom? Vamos calcular a tolerância ou erro. É o que a gente encontrou nessa linha, 31,25, menos a anterior, 37,5. 0,0625. Está diminuindo, tá? Mas não chegou ainda no que a gente definiu como sendo menor do que 0,01. Respira, vamos lá. 0,3125 produziu uma imagem positiva. 0,3125 vai ser o meu novo extremo positivo. O que você faz com B? Repete. Calcula o ponto médio, calcula o f de x. Já deu uma diminuída de novo. Calcula a tolerância, 34,375 menos 31,25, 0,03. Temos que prosseguir. 0,34375 também produziu uma imagem positiva, então a gente muda o extremo positivo mais uma vez. Repete o negativo, calcula e calcula o f de x. Vamos calcular aqui a nossa tolerância, 35,935 menos o 34,375, 0,015, ainda não é menor que 0,01. A gente vai precisar fazer mais uma vezinha só, tá bom? O 0,35975 produziu uma imagem negativa. Então, ele será o meu novo extremo negativo. O que você faz com o positivo? Repete. Calcula a abscissão. Calcula o f de x. E calcula o erro, que é o 0,35152625 menos o anterior. Achei, ó, 0078125, que é menor do que 0,1. Então, esse é o nosso critério de parada, quando o erro fica menor do que 0,01. E quem é meu resultado final? Esse bonito aqui, ó. Ok, de amarelo ovo gema. Então, quem é a nossa raiz, a nossa segunda raiz aproximada? Segunda porque a primeira é essa negativa, a segunda é essa entre 0 e 1 e a terceira é essa entre 1 e 2. Posso colocar aqui, ó, 0,3515625. Vocês estão vendo que foi o menor zero produzido? Verifica para mim. Não, né? Não. O melhor zero está aqui nessa linha. O que é melhor zero, gente? Melhor zero é aquele que mais chega próximo de um zero, tá? Esse cara aqui é o nosso melhor zero. Deixa eu colocar uma cor diferente só para não dar bizil. Só que independente dele ser o nosso melhor zero, a gente precisa definir o valor do critério de parada, tá? Então, sim, numa discussão filosófica, o 0,34375 seria a minha melhor aproximação para esse resultado final. Por quê? Porque aqui eu tive 2 zeros de casa decimal, ó. Mas, como definição de um problema, né, a gente tem que pensar aqui que quem vai operacionalizar isso é uma máquina. E aí a máquina ela vai chegar no critério de parada, que foi esse, e vai dizer o seguinte, olha, o resultado é o 0,35152625, não tem outro. Ok? Ok. Dúvidas, perguntas, observações? Fácil, tranquilo? Compreensível.
Gente, a gente tem que imaginar o seguinte. Imagina que um f de x mais cabeluda possível que vocês possam, né, imaginar que a gente possa trabalhar. Vocês estão vendo que o que a gente fez aqui foi substituir as informações aqui. Então, se tiver uma função trigonométrica, polinomial, logarítmica, você vai substituir isso nas funções que a gente já tem, seja na calculadora ou aqui no Excel, e ele vai fazer isso sem, assim, enfrentar nenhum tipo de problema, tá? Então, aqui a gente só está operacionalizando mesmo o processo para que a gente chegue a esse valor. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse pontinho vermelho aqui, olha, ele está bem próximo do 0,3515625. Simplesmente isso. Esse é o nosso zero da função. Tranquilo? Posso passar para o próximo método? Pode. Ô, Sérgio, porque como eu estava na reunião de estágio, eu só não peguei dessa coluna f de x, qual foi a fórmula que você utilizou no Excel? Eu digitei aqui, olha, eu vou colocar aqui em cima. Eu só substituí aqui nessa função original. 0,5 elevado ao cubo, menos 3 vezes 0,5, mais 1. Ah, tá, você usou a própria fórmula. Ah, exatamente. Entendi. Tá, Show? ok, obrigado. O Bruno falou aí que no Excel é tranquilo. Sim, e aí mais uma vez eu vou dizer para vocês. Quem quiser utilizar o Excel para desenvolver, pode utilizar sem problema nenhum, tá bom? Quem for mais raiz aí, quiser desenvolver no caderno mesmo, fazer à mão, também fique à vontade. Mas quem quiser entregar no Excel a atividade, pode fazê-lo sem problema nenhum, tá bom? Só chama atenção para aquela coisa que eu falei no primeiro dia de aula, tá, gente? Se for colar, pelo menos muda o arquivo do Excel, abre um seu para não aparecer o nome de outra pessoa como autor, para não ficar feio, tá bom? Então, se quiserem fazer no Excel, não tem problema nenhum, tá? Vamos para o segundo método, que é o método da falsa posição. Para esse método, eu escolhi a terceira raiz, tá aqui embaixo, olha, que está no intervalo entre 1 e 2. Então, alguém me perguntou aí do intervalo. Esse intervalo vai ser definido pelo próprio dinamismo e comportamento da função, tá? Esse aqui, então, eu vou identificar um intervalo entre 1 e 2, mesma função, não mudei a função, tá? E essa eu estou chamando de raiz 3. A raiz 1 é aquela negativa que a gente vai ver com o próximo método, tá? Estou definindo aqui o erro da mesma forma, 0,01, menor do que ele. E o nosso modelo matemático é esse mais elaborado aqui, tá? Perceba que, como nesse modelo matemático eu preciso utilizar as imagens de A e de B, eu coloquei duas colunas auxiliares aqui para a gente, tá? O F de A e F de B, para ficar mais fácil da gente identificar essas questões. Fora isso, o que a gente vai fazer agora é exatamente a mesma coisa que a gente fez no método da obsessão. A diferença é que agora eu não tenho x-barra. Eu tenho esse modelo matemático aqui mais elaborado que a gente está chamando de xn. Essa é a única diferença. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu estou dentro do intervalo 1 e 2, quem é meu extremo A? É o 1, que é o menor valor, e quem é o extremo B? É o 2, que é o meu maior valor. Tá bom? E aqui, olha, eu já preciso calcular a imagem de A e a imagem de B. Então, o que eu vou fazer, Jean? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. 1 elevado ao cubo. Oi? E os sinais de A e B? Então, vou achar aqui agora, fazendo F de A e F de B. Tá? Ah, tá. Eu vou fazer 1 elevado ao cubo menos 3 vezes esse 1 mais 1. Encontrei menos 1. E o F de B, 2 elevado ao cubo menos 3 vezes 2 mais 1. Eita, o que eu fiz de errado? O senhor colocou 2 elevado ao quadrado no F de B. Foi. Eu falei cúbicos quadrados, né? Pronto. Menos 1 e 3. Agora tá certinho, né? Show. Aí, quem me perguntou aí, olha, eu já tenho as imagens. Foi eu. Extremo A.
o extremo A está produzindo imagem negativa e o extremo B está produzindo imagem positiva. Tá? Vou voltar só na bisseção aqui, ó. Na bisseção, o A era positivo e o B negativo. Aqui mudou. Então, quero mostrar o seguinte. Não tem regra para isso, tá? Porque tem gente que, sei lá, tem gente para tudo nessa vida. Tem gente que fala assim, o extremo A vai ser sempre negativo e o B vai ser sempre positivo. Não. Tem que substituir na função para verificar qual imagem que eles estão produzindo. Tá bom? Sim. Isso pode acontecer quando, imagina comigo uma função que vai apenas toca o eixo X. Quando a função apenas toca o eixo X, eu não vou ter imagem negativa, se ela for, né, toda para cima. Então, o que acontece, Jonathan? Se isso acontecer, nenhum desses dois métodos consegue resolver o nosso problema. Tá? O método da abscissão e da posição falsa, ele só consegue identificar raízes se eu tiver extremos com sinais diferentes. Se eu não tiver, eu vou ter que partir para um outro método que uma ideia seria o método de Newton, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? Então tá bom. E agora eu tenho que calcular o xn. Ó, lá no passado, no bisseção, se meu extremo é 1 e meu extremo A é 1 e o extremo B é 2, o x-barra aqui seria como se fosse 1,5, né? Só que não é isso que a gente vai fazer aqui agora. Para encontrar esse xn, nós vamos utilizar esse modelinho matemático aqui. E aí, né, tem que tomar cuidado se for fazer isso na calculadora, se for fazer isso no Excel, porque tem que olhar os parênteses, né? Então isso aí eu acho que eu não preciso falar para vocês, não. Então vamos lá. Eu vou fazer o A vezes o f de B que está aqui, menos o B, que é o 2, vezes o f de A, dividido por f de B, que é a célula E7, menos o f de A, que é a célula D7. Tá bom? E aí nós vamos encontrar 1,25. Tem o povo que é o louco do parênteses, né? Que gosta de colocar um parênteses aqui entre as multiplicações. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Então, o importante é dar certo. Melhor sobrar do que faltar, né? Como dizem por aí. Então, nós encontramos aqui, olha, 1,25, tá bom? Mediante a utilização desse modelo matemático aqui. Próximo passo, eu vou pegar esse 1,25 e substituir na função. Então, tem 1,25 elevado ao cubo, menos 3 vezes 1,25, mais 1. Deu esse menos 0,79 aí. Feio para caramba, tá bom? E aqui, lembrando, não tem cálculo de tolerância, porque, por enquanto, eu só tenho a projeção do 1,25. Então, não tenho o que comparar, tá bom? Mas agora o lance do sinal vai trabalhar. 1,25 produziu uma imagem negativa. Então, 1,25 será o meu novo extremo negativo. O positivo, a gente repete. Tá? Perceba que o f de A ele vai mudar, só que o f de B ele vai continuar sendo o mesmo. Mas a gente vai fazer essa tabelinha aqui de controle, só para a gente saber se a gente está dentro do processo correto, tá? Para não ter problema na nossa análise. Bom, como eu falei para vocês, agora a gente tem um novo intervalo, né? Espera aí só um minutinho. Pronto, agora a gente tem um novo intervalo, que é o de 1,25 até o 2. O que eu preciso fazer? Pegar esse novo A com o seu novo f de A e o velho B com o seu velho f de B e substituir nesse modelo matemático bonito aqui de novo. Como a gente está no Excel, o que eu faço? Ctrl+C,
Ctrl V. Olha que beleza. Nós vamos encontrar aí 1,47407,407. Como eu combinei com vocês, 9 casas decimais, tá bom? A gente já está encontrando um valor aproximado. Se a gente começar a aproximar a aproximação, aí o negócio vai ficar ruim para a gente, tá? E aí, mais uma vez falando, pode ser que dependendo da calculadora que você for utilizar, esse númerozinho aqui no final, olha, esse 07 na sua D06, isso a gente já sabe que está explicado pela questão de diferentes marcas de calculadora, tá bom? A gente já conversou sobre isso. E aí, eu vou pegar esse 1,40740747, substituir na função original, menos 0,43. E agora sim eu consigo calcular a tolerância, que vai ser esse 1,40 menos o 1,25 anteriormente. Eu já tenho aí o 0,15. Tá bom? Temos que continuar porque a gente para no 001. E aí, de novo, eu vou acelerar um pouquinho o passo porque eu acho que todo mundo já pegou, né? 1,40 produziu imagem negativa, 1,40 será o meu novo extremo negativo. O que você faz com positivo? Repete. O novo f de A já foi identificado e o f de B vai continuar sendo o mesmo. A partir disso, com novos A e Bs, a gente substitui aqui nesse modelo matemático. Copiando, calculando a imagem, calculando a tolerância. Esse menos o anterior. 007. Temos que prosseguir. Mais uma vez, 1,48 produziu imagem negativa. Então, muda ele aqui só no extremo negativo. O positivo ainda continua sendo 2. Gente, muitas das vezes, tá? Pelo fato da posição falsa utilizar essa relação ponderada, os nossos extremos, às vezes, eles ficam travados, tá bom? Tipo agora o positivo. O positivo está ficando sempre travado no 2, não está tendo alteração. Isso é uma característica comum, isso não é regra, mas é uma característica comum da falsa posição. Isso pode acontecer várias vezes recorrentes, tá? E aí foi o que eu falei, como saber se você está indo no caminho certo ou no caminho errado? Vai analisando o f de x aqui, ó. Isso aqui tem que tender para 0, isso aqui tem que continuar baixando, tá bom? Calcula, joga no modelo matemático, vamos calcular a imagem e a tolerância, que é 1,51 menos o anterior. 0,03. Vocês estão vendo que 1,51 de novo vai ser meu nosso extremo negativo, né? E o positivo travou ele no 2. Vou calcular um novo f de A, o f de B repete, e agora joga no modelo matemático. Agora nós achamos 1,52. A imagem que ele produz, menos 0,02, e a tolerância, esse menos o anterior. 0,01 e alguma coisinha. Acredito que a gente só tem que fazer mais uma. 1,52 está travado no negativo. Então ele vem para cá. Repete o 2. E agora calculando a tolerância. Beleza. 0,004. Esse é o nosso critério de parada. E aí, como resultado, nós vamos ter esse valor aqui. Nesse caso específico, foi o melhor zero. Foi o que está mais próximo de zero, 0,01. Então, a nossa raiz aproximada, essa aqui que está pintadinha de vermelho aqui no gráfico, é aproximadamente 1,529462,561. Essa é a aproximação do nosso valor. Tranquilidade? Sérgio, como no outro método você também teria o melhor, acho que é o melhor zero, você achou lá no método da obsessão? Aqui, ó, o método da obsessão, o melhor zero seria esse aqui, ó, dessa linha aqui, 11.
Isso. Mas como resultado final, a gente define o critério de parada mesmo, tá, Alexandre? Não, entendi. Então, é só uma discussão mais filosófica mesmo. Aqui calhou do meu melhor zero ser o resultado final mesmo, tá? Então, esse seria o melhor dos mundos, tá bom? Ótimo, obrigado. Valeu. Podemos partir para o próximo e último. Ele é até relativamente mais simples, tá? Vocês estão vendo aqui que até a tabela ela é menorzinha. Vamos lá. Agora eu optei por pegar a raiz negativa, que seria a primeira que a gente está chamando de R1, tá? Vocês estão vendo aqui, olha, que eu não tenho intervalo. Eu já tinha dito isso para vocês. Newton trabalha com chute inicial. O que nós vamos combinar aqui? Vocês estão vendo que esse intervalo, se eu fosse pensar em intervalo, eu coloquei até aqui em cima, aqui, olha. Vou pintar de amarelo para chamar a atenção de vocês. O intervalo em que está essa raiz 1, ele está entre -2 e -1. Só que Newton não usa extremo A e B, tá? Ele usa um valor como chute. E o que nós vamos definir aqui entre eu e vocês? Por que entre eu e vocês? Porque a gente precisa de uma unidade. Porque se cada um de vocês resolver chutar um número, cada um de vocês vai encontrar um resultado diferente, né? Como a gente precisa de um processo aqui que seja único, para que a gente possa ter gabarito, discutir resultado, nós vamos combinar de chutar sempre no meio do intervalo, como se fosse abscissão, tá? Então, entre -2 e -1, o nosso chute inicial, então, vai ser -1,5. Combinados? Daqui a pouco eu vou fazer um negócio para vocês para mostrar como é que isso aqui funciona também. Então, o nosso kick, por isso que chama XK, nosso chute inicial, ele vai ser -1,5, né? Cuidado aqui, que quase que eu mesmo me negociei. Vocês estão vendo que o modelo matemático, ele é dado por XK mais 1. Por que XK mais 1? Porque o XK, que é o chute, eu defini. Quem vai definir a próxima iteração é o modelo matemático. Aí acabou. Aí não tem mais chute, tá bom? Agora tem os valores que a gente vai apresentar aqui efetivamente. Só que como eu já previ para vocês, nesse modelo de Newton, olha, o que ele vai fazer aqui para achar o próximo, o XK mais 1? Ele vai pegar esse XK que a gente chutou agora como -1,5, ele vai subtrair de uma fração, onde o denominador é a imagem que o -1,5 produz, na função original, e o denominador vai ser a imagem da derivada dessa função. Então, qual que é a grande questão para o método de Newton? Eu tenho que saber qual é a derivada da função. Se eu não souber derivar a função, não vai ter método de Newton, tá? É basicamente isso. Só que isso aqui é uma função polinomial, né, gente? Se a gente não estiver sabendo derivar uma função polinomial, o bicho está pegando, né? E a gente não vai deixar isso acontecer. Então, x ao cubo menos 3x mais 1, nós vamos ter 3x ao quadrado menos 3. Então, essa é a derivada da função que a gente vai precisar trabalhar. A partir disso, o processo é muito simples. Então, vem comigo. F de xk, ou seja, o f de -1,5. Eu vou pegar -1,5, elevar ao cubo, menos 3 vezes ele, mais 1. Achamos aí 2,125. Agora eu vou pegar esse mesmo -1,5 e substituir na derivada primeira da função. Então vai ser 3 vezes -1,5 elevado ao quadrado, menos 3. Achei aí o 3,75. Não tem tolerância aqui na primeira linha, porque eu não tenho ninguém para poder comparar com o meu chute inicial. Tá bom?
Depois, agora o XK mais 1. É o modelo matemático aqui que a gente vai ter que fazer a aplicação. E o que o modelo matemático manda fazer? Pegar o meu XK, que é o menos 1,5, e subtrair dessa fração aqui, ó. Quem é meu numerador? É o 2,125 dividido por denominador 3,75. Tenho aproximação aí do meu valor. Vocês estão vendo que ele até deu uma extrapolada no intervalo, né? Ele já correu lá para o menos 2. Mas se a gente for verificar aqui, olha, a nossa raiz ela é bem próxima de menos 2 mesmo, tá bom? Mas o que vale é o controle que a gente vai fazendo a partir daqui, utilizando essas mesmas análises. Esse 2,125 para zero de função, ele está péssimo, e a ideia é que esse valor vá diminuindo cada vez mais, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer agora? Pegar esse menos 2,00, blau, substituir na função original, substituir na derivada primeira. A gente encontrou esses valores aí. Calcular a tolerância, o que eu vou fazer? Pegar esse menos 2,06 e subtrair do menos 1,5 do anterior. 0,56. Que dia que a gente para? Quando isso for menor do que 0,01. Tá bom? Então, pega o chute agora, mais 1, que é menos 2, subtrai de menos 1,62 dividido por 9,81. Então, substituindo o modelo matemático, menos 1,90 e por aí vai. Pega o menos 1,90, substitui na função original, pega o menos 1,90, substitui na derivada. Tolerância, menos 1,90, menos o anterior. 0,16. Vamos continuar. Pega esses novos valores, joga nesse modelinho matemático aqui. Encontramos menos 1,87, substitui na função, substitui na derivada, calcula a tolerância. Esse menos o anterior. 0,02. Vamos continuar. Substitui nesse modelo matemático, calcula f de x, calcula f' desse xk. Tolerância, esse menos o anterior. Já deu, né? 0,0003. Então, esse é o meu critério de parada. Então, o nosso resultado final é esse carinha aqui, ó. Deixa eu colocar em negrito. Deixa eu usar um azul menos fraco, que quem tiver com a tela aí mais ou menos. Uma dúvida. A gente vai ter que usar os 3 métodos ou a gente pode escolher um para fazer? Pode escolher, mas não vai ser assim, tá? Você vai escolher na vida. Aqui a gente vai utilizar os 3, tá bom? Combinados? Beleza. Mas, obviamente, quando você for fazer a aplicação, né, quando precisar disso, você vai selecionar um método especificamente, tá bom? Só fazendo a leitura aqui, para quem não entendeu esse número aqui, essa f de x, era 2, baixou para menos 162, 016, 002, esse aqui. Isso aqui é menos 6,31 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Então, seria isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 3, 1. Ou seja, é um zero muito bom, né? Olha o tanto de zero que a gente encontrou aqui. Então, de todas as aplicações que a gente fez aqui, tudo bem que a gente não fez para a mesma raiz. Mas esse foi o zero mais bonito que a gente encontrou aqui, tá? É o f de x com mais zeros que a gente conseguiu visualizar. Então, como resultado de aproximação, nós vamos ter menos 1,87935325 como sendo a aproximação de R1. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá, como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar esse Excel aberto, tá? Vocês vão clicar aqui, vocês vão conseguir ver as fórmulas, tudo que eu fiz direitinho.
Então, vocês vão poder mexer nele bastante para poder verificar. Eu só queria fazer um negócio com vocês aqui, que eu queria ter mostrado. Não, eu queria ter mostrado agora mesmo, não era antes. Antes nem podia. Ctrl C. Ctrl V. Tá. Isso aqui não vai estar no arquivo não, tá, gente? Porque isso aqui não vai fazer parte, não. Só quero mostrar para vocês um negócio. Deixa eu colocar isso aqui pro lado, porque acho que nós vamos precisar disso aqui. Newton. O que eu fiz aqui, gente? Aqui a gente utilizou o menos 1,5 como chute, né? Mas Newton, foi tão bacana esse processo, que se eu quiser chutar um número mais longe, vou chutar menos 10. Uma hora a gente consegue chegar no resultado. Como aqui é só baixar, vamos ver o que vai acontecer com o menos 10. Ó, com menos 10 eu consegui aqui, ó, menos... Vamos ver onde deu um zero aqui, porque o Excel não conseguiu nem calcular acima disso, tá? Encontrei 081, 87, 93, 85, mudou aqui um finalzinho, ó, para 242. Tá vendo? Se eu quiser colocar menos 100, pode? Pode. Aqui, ó, já encontrou um zero. Menos 1 ponto. Vocês estão vendo que quanto maior é o chute, quanto mais longe é o chute, obviamente, mais eu vou demorar para chegar, né, nesse ponto aí de critério de parada. Mas esse é o que é o legal do modelo de Newton. A gente pode chutar qualquer valor, tá bom? Agora, o que eu não posso fazer, se eu chutar um valor que esteja próximo de outra raiz, por exemplo, a gente tem uma raiz entre 1 e 2, né? Se eu chutar aqui, por exemplo, 5, ele vai aproximar para a raiz positiva, tá? Para o 1,53 lá. Foi o método da falsa posição? Deixa eu ver. 1,5294, aqui a gente achou 1,53. Então, essa é outra questão, né? Se você chutar qualquer número, ele sempre vai tentar chegar mais próximo à raiz daquele chute. Então, se eu chutei 5, ele vai tentar chegar mais próximo dessa raiz aqui de 1 a 2. Eu não vou encontrar a raiz negativa que eu preciso, tá? Então, por isso que a nossa ideia é sempre chutar no meio. Porque chutando no meio do intervalo, eu vou garantir que o modelo de Newton ele vai convergir para aquela raiz ali que a gente especificou. Tá bom? Então, era só uma curiosidade mesmo para que vocês pudessem ver o dinamismo que a gente tem no modelo de Newton. Deixa eu voltar aqui para menos 1,5. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só agora apresentar a nossa segunda atividade. Eu sei que vocês vão entregar a primeira amanhã ainda, mas a gente tem um feriado aí, né? Coisa boa, feriado tá vindo. E eu fui bem tranquilinho, porque eu pedi uma aplicação apenas, tá? Utilizando os 3 métodos, tá, gente? Não vou... Deixa eu só apresentar aqui para vocês. O que eu fiz? Para não ficar aquela ideia de algo interrompido, vamos voltar naquele exercício que a gente não finalizou, né? Falamos e não conseguimos finalizar. Então, nosso f de θ vai ser cosseno ao cubo de θ menos seno de θ. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma representação gráfica do que seria esse modelo matemático aqui, ó, cosseno ao cubo de θ menos seno de θ. Seria mais ou menos isso aqui. Então, todas as vezes que o nosso gráfico intercepta o eixo x, é onde eu tenho o zero da função, e é onde esse sistema aqui, olha, ele entra em equilíbrio. Então, o que a gente quer identificar são esses zeros da função. Eu coloquei essa atividade aqui como 5 itens, mas eu fui muito generoso, tá bom? Porque, na verdade, a gente só tem 3 exercícios. Mas eu estou vendo 4 aí na tela, mas o quarto nem conta direito, tá? Vamos entender aqui o seguinte.
A primeira questão que eu estou chamando aqui de 1,5 é como se ela tivesse um peso de 1,5, tá? Aproxime a primeira raiz positiva da equação, ou seja, entre 0 e 1. Ó. Aqui entre 0 e 1, eu tenho a nossa primeira raiz positiva. E aí vocês vão fazer pelo método da abscissão com a tolerância de 0,01. Não mudei o esquema aqui não, tá bom? Na segunda, eu quero aproximar a primeira raiz negativa. A primeira raiz negativa está aqui, ó, entre menos 3 e menos 2. Só que agora pelo método da posição falsa, utilizando menor do que 0,01 também. E na questão 3, eu quero a segunda raiz positiva da equação, ou seja, ela vai estar no intervalo entre 3 e 4, aqui, ó, entre 3 e 4, pelo método de Newton. Como a gente combinou, método de Newton não tem intervalo. Então, ao invés de 3 e 4, nós vamos chutar 3,5, que seria metade do intervalo. Tá bom? E aí, o que eu pedi? Porque o que a gente vai encontrar aqui são pontos radianos. Inclusive, eu falei aqui, ó, configure sua calculadora para operar em modo radiano. Porque se você deixar ela em grau, vai ter problema. Quem for fazer no Excel, não tem problema, porque o padrão do Excel já é trabalhar em modo radiano. E aí, o que eu peço para vocês depois? Porque como a gente sempre, né, relaciona o ângulo θ em graus, a atividade 4 é pegar todos os ângulos em radiano que vocês encontraram e transformar para graus. E esse foi o nosso gabarito. Então, não estou colocando aqui o gabarito de radiano. O gabarito ele já está aqui em graus. Lembrando que nas casas finais a gente pode ter uma diferença de arredondamento, tá bom? Isso é normal. Então, mas basicamente são esses ângulos aqui que a gente vai encontrar como resposta do nosso gabarito. Tá bom? Alguma pergunta com relação à atividade? Professor, aí no caso, se fizer no Excel, a gente salva ali e coloca, né? Isso, você pode fazer igual eu fiz, separar cada aba para um método, e aí você anexa para mim o arquivo em Excel lá no AVA, sem problema nenhum. Tá bom? Pra quinta-feira que vem, né? Isso, como você acertou, Andressa? Pequenininho, né? Pequeno, gente, tá pequeno. E a gente já tá chegando na P1, né, gente? A P1 tá marcada pro dia 29 de professor, setembro. lembra disso não? Pois é. Lembrando que a minha P1 não é prova, né? Então, ó, mamão com açúcar isso aí. Tá show? Já vou disponibilizar esse material todo no AVA, tá bom? Nesse instante. Então, se já quiserem meter bronca, aproveitar que amanhã é quinta. Tudo bem que alguns aí devem ter que terminar a atividade que tá prevista para entrega amanhã, né? Mas aí, isso aí, vamos administrar o tempo que no final dizem que dá tudo certo, tá bom? Tá bom, professor. Dizem, né, professor? Então, dizem. Então, estou liberando aqui, ó, já está disponível, tá? Tanto o tópico 4, com os dois materiais, tanto o PDF quanto o Excel, que eu falei para vocês, mais um fórum de dúvidas, e liberada também a atividade avaliativa 2, que é essa aí que vocês acabaram de ver em tela, com também todos os processos ali para poder finalizar. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom, pessoal. Qualquer dúvida, pode colocar lá no chat, pode mandar e-mail. Isso aí, Bruno. Tanto pelo AVA, lá nos fóruns que eu abri, ou também por e-mail, tá bom? Vocês podem mandar. E eu vou também apresentar o projeto de monitoria para cálculo numérico. Então, pode ser que em breve tenhamos um monitor aí para poder nos ajudar na nossa caminhada também. Tá bom? Show então, de valeu, bola. pessoal. Beleza. Olha, pessoal. Obrigada, professor. Obrigada, Valeu, pessoal. boa noite. Tchau.